Oi, turma! Como nós vimos na aula passada, nós vamos trabalhar com Bootstrap e a gente sempre precisa pegar o link. Então, o que nós vamos fazer? Nesse início, vamos criar um arquivo em HTML chamado base. Por quê? Todas as vezes que a gente precisar de criar uma página nova, a gente pega essa base, salvar como o tema que a gente vai precisar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá no getbootstrap.com.br e vamos pegar esse CSS aqui, ó. Clicar copy. Lá no VS Code, no arquivo novo, vou dar um Ctrl S. E vou criar um arquivo chamado base.html. Bom, sendo HTML, vou digitar HTML, o assistente do VS Code vai chamar o HTML5, eu sempre coloco PTBR, o título eu sempre mudo, vou colocar aqui base HTML, e o mais importante, depois do método, vou dar um Ctrl V, que é o link do Bootstrap. Com isso, eu sempre terei uma base para poder criar os outros arquivos sem a necessidade de fazer esse tipo de trabalho. Eu posso até criar mais um pouquinho, que é uma section. Section é uma maneira de você organizar melhor blocos da sua página. Dentro da section, nós vamos estar sempre utilizando algumas classes, usando o Bootstrap, claro, para poder formatar melhor. Então, eu sempre tenho um div.container. Essa é uma maneira prática que o VS Code me dá para fazer isso aqui, ó. Teclando Enter, ele já digita para mim, div class container. Nós vamos ver direitinho o que é esse container depois. E aí, a partir desse arquivo, a gente consegue criar os nossos outros arquivos em HTML. Nós vamos fazer agora uma situação de trabalhar com formatação de conteúdo. Para isso, nós vamos ver algumas situações. Primeiro, aqui na internet, tem um conteúdo que quando a gente vai criar páginas, você precisa criar conteúdo, digitar muitas coisas, parágrafos, para saber se a formatação da sua página vai ficar legal. Para que você não fique digitando um monte de coisas, é só para fazer teste, é interessante que a gente tenha um texto que possa formatar com um volume grande de informação. Então, se você pesquisar aqui, Lorem Ipsum, existe gerador que faz com que ele traga um monte de texto sem sentido algum. Então, tem vários sites com essa situação. Vou clicar aqui nesse primeiro de todos. Está aqui, ó. Olha a quantidade de informação. Está explicando de onde veio, como faz e assim por diante. Vamos pegar a nossa base.html e criar um arquivo com um texto desse. Então, aqui no VS Code, vou lá no meu arquivo base.html. E eu vou criar sempre um arquivo salvar como, porque a minha base vai continuar do mesmo jeito. Vou criar aqui, então, parágrafo.html. Esse arquivo, que é a base.html, agora vai ser o meu arquivo parágrafo. A base HTML continua lá. Então, vamos colocar aqui parágrafo como teste. Dentro do container, a gente vai começar a ver algumas classes
do Bootstrap. Duas classes que normalmente trabalham juntas é a linha e a coluna. Então, eu sempre vou fazer isso aqui, ó, div.row enter. Aí eu criei essa div_class_row, é uma linha, e dentro da linha, uma coluna, div.call, que é div_class_call. E aqui dentro desse div vai ter um parágrafo. Eu tenho que falar algum monte de coisas e tal. Bom, eu não preciso ficar digitando um monte de coisa. Eu vou pegar esse y1, copiar e colar para cá. Colocar como parágrafo. Aí que legal. Como é que ficou isso aqui? Vou executá-lo para a gente ver. Tá aqui, ó. Então, já tem um pouquinho de Bootstrap, porque tem as margens que ele normalmente cria. E eu tenho esse parágrafo aqui pronto, que eu preciso para começar a criar algumas coisas. Por exemplo, mesmo nessa section, mesmo nesse container, vamos dizer que eu vou fazer um center H1 título do meu tema. Antes da linha, vou colocar um BR e vou ver como é que ficou. Título do meu tema e está aqui o texto. Então, é muito bom que eu tenha esse conteúdo de parágrafo para eu começar a ver como que vai ficar a formatação da página que eu quero fazer.